Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui, além de outras coisas, eu quero esquadrinhar com vocês aquilo que foi a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu vi que algumas pessoas não curtiram a estreia do Flamengo sob o comando do técnico Felipe Luiz. Muitas pessoas, inclusive, chegaram a reclamar do esquema 4-2-4 que o Felipe Luiz colocou em campo ontem. Alguns chegaram a reclamar que eu pesei a mão com Luiz Araújo e com o Michael, dizendo inclusive que o Luiz Araújo foi muito útil ao Flamengo na temporada passada. Outros disseram que a culpa é única e exclusiva do Felipe Luiz, que é um iniciante e errou na escalação da equipe ontem. Teve até quem reclamasse das reclamações do Felipe Luiz pelas ausências de Arrascaeta, Gerson, Danilo, entre outros jogadores que não estavam presentes ontem. Segundo alguns, o elenco do Flamengo é insuperavelmente melhor do que qualquer um. E por isso o Felipe nem deveria ter reclamado. Mas olha só, começa se inscrevendo aqui no nosso canal, dá moral pro negão aqui, pra gente continuar vindo aqui, apresentando números, falando sobre o Flamengo e trazendo informações para vocês. Esse foi apenas o primeiro jogo deste Campeonato Brasileiro. Então dá essa moral e continue com aquela campanha que tá funcionando, que tá indo pra frente, de você trazer 2 novos amigos pra cá todos os dias. Assim o nosso canal cresce e eu continuo trazendo as informações do Mengo pra todo mundo. Deixa o seu like, que também é muito importante. Bom, para a gente ver números, vocês me conhecem, vocês sabem, eu tenho a minha preferência pelo Flash Score. E por isso, eu estou trazendo para vocês agora o Momento Flash Score, que é onde a gente vai ver os dados dos jogos do Mengão Queridão. Agora, olha só, se você, assim como eu, gosta de estudar os números, fazer uma análise mais criteriosa daquilo que acontece com o Flamengo durante suas partidas nos diversos campeonatos, baixe hoje mesmo o Flash Score. Mas olha só vale baixar se você clicar no link que está aqui no comentário fixado ou na descrição do vídeo, porque aí, além de se informar, você ainda ajuda o nosso canal com esse patrocínio sensacional. Flash Score é, sem sombra de dúvidas, o melhor app que você vai encontrar de estatísticas de várias modalidades. Não é só do Flamengo, não. E no Momento Flash Score, nós vamos dar uma analisada nos números do Flamengo e do Internacional de Porto Alegre. Eu convido vocês, então, a viajar comigo nesses dados que a Flash Score colhe com tanta precisão. Vamos lá, vamos começar dando uma olhada, então, naquilo que foi a síntese do jogo de ontem nos números. Terminou, infelizmente, 1-1. Gols de Bruno Henrique para o Internacional de Porto Alegre, de Léo Pereira para o Mengão Queridão. Bom, nas estatísticas, nós podemos ver aqui estatísticas do primeiro tempo e estatísticas do segundo tempo. Vamos começar aqui falando rapidamente sobre algumas estatísticas do primeiro tempo. 58% do Flamengo contra 42% do Internacional. Ou seja, o Flamengo teve muito mais posse de bola, trabalhou mais a bola, o que justifica aquilo que eu falei para vocês anteriormente sobre o Flamengo ter sido melhor. No segundo tempo, o Flamengo melhorou mais ainda. Com as saídas de Michael e de Luiz Araújo, o Flamengo passou a ter mais posse de bola, 66%. Contra 34% do Internacional de Porto Alegre. Mas e as finalizações? Com Michael e Luiz Araújo em campo, no primeiro tempo tivemos apenas 6 finalizações, contra 3 do Internacional de Porto Alegre. Já no segundo tempo, tivemos 13 finalizações. São 6 contra 13, mais do que o dobro de finalizações no segundo tempo, tá vendo?
É por isso que eu falei que Michael e Luiz Araújo foram leões de Campeonato Carioca. Mas, pessoal, eu quero que vocês entendam que eu falei isso me referindo ao Carioca desse ano, a essa temporada. Eu sei que o Luiz Araújo já nos ajudou no passado, já jogou jogos grandes muito bem. Estou me referindo a 2025, quando eu disse que o Luiz Araújo e Michael foram leões de Carioca. Precisam se provar no Campeonato Brasileiro desse ano. A saída deles possibilitou o Flamengo não só finalizar mais, como também a sofrer menos finalizações, uma a menos do que no primeiro tempo, porque o meio de campo ficou mais forte, porque os jogadores que entraram recompunham mais do que Luiz Araújo e do que o Michael. Bom, no primeiro tempo, tivemos ainda finalizações no gol, 2 para o Flamengo, 1 para o Inter. No segundo tempo, 3 finalizações no gol pelo Flamengo e nenhuma do Internacional de Porto Alegre. Tivemos aí uma chance clara para cada equipe no primeiro tempo e no segundo tempo, 3 chances claras de gol para o Flamengo, nenhuma para o Internacional de Porto Alegre. Escanteios, 2 no primeiro tempo para o Flamengo, 2 no segundo tempo para o Flamengo, 1 no primeiro tempo do Inter, 1 no segundo tempo do Internacional de Porto Alegre. Passes, 87% de passes certos do Flamengo, foram 254 passes do Flamengo, 221 certos. 81% de passes certos do Internacional, em 184 passes, 149 acertos. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo aumentou os passes certos. Enquanto nós tínhamos 87% no primeiro tempo, no segundo tempo tivemos 91% de acertos. No primeiro tempo, trocamos 254 passes. No segundo, 280, acertando 254. Já o Internacional de Porto Alegre, que estava com 81% de acerto no primeiro tempo, despencou para 77% no segundo. Foram 138 passes no total no segundo tempo contra 184 no primeiro. Acertaram apenas 106 contra 149. É por isso que eu gosto dessa análise dos números, porque mostra que as mexidas dos treinadores, assertivamente ou erroneamente, refletiu no resultado do jogo pelos números. E o Felipe conseguiu acertar o Flamengo do primeiro para o segundo tempo. Os números provam que os números do Flamengo no segundo tempo foram muito melhores, coincidentemente com as saídas de Michael e de Luiz Araújo, que especificamente ontem não jogaram bulhufas, tenho dito. Mas, claro, isso é só um debate. A maneira de eu enxergar o jogo pode ser a maneira diferente da que você enxerga o jogo, por isso eu peço para que você coloque nos comentários aquilo que você viu. Não precisa ofender, não precisa xingar, só dá o seu comentário, que eu adoro um debate e vou respondê-los nos vídeos vindouros. Vale lembrar que é apenas o primeiro jogo do Flamengo. E o Felipe Luiz usou sim um 4-2-4 para poder fazer com que o Flamengo atuasse ontem. Vocês estão vendo na telinha de vocês agora que a amostragem aí é um 4-4-2. Só que isso é defendendo. Defendendo era para ser um 4-4-2, não com o Juninho voltando, mas sim com o Michael e o Luiz Araújo voltando para recompor. Só que, sem a posse de bola, eles não voltavam, o que fez com que o nosso meio de campo ficasse exposto e o Inter ganhasse o meio de campo da gente. Então o erro foi do Felipe Luiz? Depende. Para mim, o erro do Felipe Luiz foi simplesmente não ter tido as melhores escolhas para colocar em campo. Porque se essas escolhas aí fossem com Gerson no lugar do Luiz Araújo e fosse, por exemplo, com Plata no lugar do Michael, Plata que não dava para começar jogando ontem, a gente não ficaria tão perdido no meio de campo, porque ambos recompõem muito bem. Então o problema foi que o Felipe pensou certo para amassar o Internacional de Porto Alegre, mas os jogadores que ele colocou, especificamente o Luiz Araújo e Michael, não renderam. O próprio Bruno Henrique não rendeu essas coisas todas ontem, não. O Bruno Henrique, para mim, ficou aquém daquilo que ele poderia fazer. É verdade, foi um dos que mais tocou na bola, foi um dos que mais correu, foi um dos que mais tentou, mas praticamente as tentativas do Bruno Henrique naufragaram bizonhamente, infelizmente, ontem. Gostei e repito, da movimentação do Juninho. Já li os comentários e vi que houve pessoas que disseram: o Juninho, quando acerta, erra, que foi aquele lance de bola na trave.
Todo começo é difícil. O começo do Michael foi difícil, o começo do Cebolinha foi difícil. Eu acredito muito no Juninho. Vamos fazer o seguinte? Coloca nos comentários o que vocês acharam desse jogo entre Flamengo e Internacional, depois de eu ter trazido para vocês aqui todos esses números e informações que só o Flash Score pode trazer. Bom, agora vamos mudar um pouco de assunto. O Flamengo teve folga hoje e o elenco se representa amanhã. Amanhã o Flamengo vai fazer exames para reavaliar a situação do Léo Pereira, que saiu sentindo muitas dores no joelho. O Léo Pereira virou dúvida para o jogo contra o Deportivo Táchira, nesse dia 3 de abril, também conhecido como quinta-feira. O Danilo, que seria o seu substituto imediato, está sendo preparado para retornar na segunda rodada do Brasileirão, apenas no dia 6 de abril. Cleiton pode, então, receber a sua tão sonhada oportunidade para poder jogar ao lado de Léo Ortiz na estreia do Mengão na Libertadores da América. Pergunto a vocês, Cleiton é a melhor opção? João Vitor? Outro zagueiro? Quem vocês prefeririam? Improvisar o Alexandro na zaga, jogando Ayrton Lucas para a lateral esquerda? Como vocês moldariam a zaga do Flamengo sem a possibilidade de Danilo e Léo Pereira para o jogo contra a equipe do Deportivo Táchira, estreia do Flamengo na competição mais esperada do ano, que é a Libertadores da América? Agora, esses problemas que a gente vem tendo, nós vemos tendo por conta do elenco muito enxuto do Flamengo. São 27 jogadores. A ideia do Felipe Luiz e do José Boto é aumentarem pelo menos 10 jogadores no elenco rubro-negro. Eu trouxe essa informação com exclusividade para vocês e ontem, durante a coletiva de imprensa, o Felipe Luiz confirmou que o Flamengo está no mercado e que mais reforços devem chegar no meio do ano. Não é só o Jorginho que pode fechar no meio do ano. Não é só um atacante que pode chegar. Roberto Firmino é um dos que eles mais gostam para chegar no meio do ano, mesmo você falando em jogadores mais velhos. Luizito Soares, por exemplo, está com 38 gols no ano. Ah, mas ele joga MLS. E por conta disso, ele não é um bom atleta, ele não é um bom jogador? Lewandowski, que também está para lá da Bacia das Almas, tá, se não me engano, com 25 gols jogando a La Liga. Eu olhei para o lado aqui, que foi o Matheus que me mandou essa informação. Ou seja, há jogadores mais velhos que se cuidaram e que podem ajudar o Flamengo. Mas o Felipe Luiz também está prestando atenção no meio de campo rubro-negro e finalmente a gente deve ter um jogador para compor o meio de campo e ser o meia armador quando o Arrascaeta não estiver disponível. Mas, Fabrício, o Flamengo não precisa de um. O Flamengo precisa de 2 meias armadores, além do Arrascaeta. Mas é que o Felipe está preparando um deles dentro do elenco. Lembra que eu falei para vocês que dos 10 jogadores a mais que o Flamengo pretende enxertar no profissional, nem todos viriam de fora? Matheus Gonçalves, na cabeça do Felipe Luiz, é o atleta que vai poder substituir o Arrascaeta quando necessário, mas não deve ser o único. E nem deve ter sobre as costas o peso de ser o armador único do Flamengo na ausência do Arrascaeta. Por isso o Flamengo deve trazer também um meia para o lugar do Arrascaeta. O fato é que Felipe e José Boto não estão dormindo no ponto. O Felipe mesmo disse, traremos jogadores do tamanho do Flamengo. Esperamos, então, que até o Super Mundial de Clubes, que eu não considero a principal competição que o Flamengo vai jogar no ano, pela falta de responsabilidade que eu acredito que o Flamengo tenha em vencer a competição, devido à diferença financeira entre nós e os europeus. Agora, se eles derem mole, ripa na gorduchinha, a gente papa o Super Mundial de Clubes também. Aproveitando, 2 perguntinhas para vocês. A primeira, quem vocês trariam, quem vocês contratariam para ser o reserva imediato do Arrascaeta ou até para dar pressão no Arrascaeta, no ataque, sabendo que esse é um ano em que o Pedro vai estar retornando. Chega agora em abril, hein? Pedro vai ficar disponível agora em abril. Quem vocês trariam para competir com o Pedro, para substituir o Pedro, ou vocês confiam 100% no Juninho? Comenta aqui. 2 não, vou fazer 3 perguntinhas. Até onde vocês acham que o Flamengo vai no Super Mundial de Clubes? Bate campeão? Chega à semifinal? Passa para as quartas? Chega às oitavas? Nem passa da fase de grupos? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber muito a opinião de vocês.
Falando sobre estádio do Flamengo, eu sempre disse para vocês que o Flamengo tinha um plano, que o Flamengo está trabalhando na possibilidade de ter o seu estádio próprio. Mas muitas vezes as pessoas acabam duvidando, preferem ser mais alarmistas, pessimistas, duvidar daqueles que estão hoje no comando do Flamengo simplesmente porque outros disseram que era fácil, que era simples. O presidente atual do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, ou BAP, deu declarações à Flamengo TV sobre como ele pretende construir o estádio do Flamengo e se vai construir o estádio de verdade. Espia só. Ah, mas é só 30%. Não tem 30% de gravidez, João. Ah, você é verdadeiro. Você é verdadeiro? Não, eu sou 70% verdadeiro. 70%? É. Então, verdade, gravidez. Sim, Flamengo não está no DNA do Flamengo virar uma SAF. Então, essas duas combinações fazem com que você tenha um estádio, nos dias de hoje, com taxa de juros do jeito que está, é um desafio enorme. No programa de governo da minha campanha, eu disse, olha, Flamengo, se não tiver pelo menos 30% de margem operacional de resultado, ele não tem condição de construir um estádio com dinheiro próprio. Por que com dinheiro próprio? Para não ter que pagar todo o dinheiro de terceiros. Então, quando você recebe um orçamento que a gestão anterior sugeria para os próximos 3 anos 16, 17% de margem operacional, eu não tenho a menor dúvida que não tinha a menor condição de fazer um estádio sem você virar uma SAF. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso aí é matemático. Isso não tem nada a ver com opinião, não é opinião. Para você que está ouvindo a gente, é matematicamente impossível você construir um estádio sem você ter recursos, sem que você fosse virar uma SAF. Então, eu entendo que nesse primeiro ano a gente já vai fazer 28 de margem. Nós estamos fazendo todos os estudos para saber exatamente quanto custa, João. Ninguém decide construir uma casa própria sem saber quanto ela vai custar. Por melhor que seja o projeto do arquiteto, o arquiteto te mostra um projeto lindo, diz que você vai morar numa casa fantástica, que é a casa dos seus sonhos, e a gente quer acreditar nisso. Por apenas quanto? Quanto vai custar? Você que está nos ouvindo aí, construiria uma casa sensacional dos seus sonhos sem saber quanto ela custaria e como seria pagar? A resposta é não. O dirigente BAP, né, pensa exatamente dessa forma. O Flamengo não vai comprometer nem a performance esportiva dele, nem a soberania do clube, virando uma SAF, para ter um estádio. Então pode ser que demore um pouco mais de tempo, pode ter. O Flamengo está fazendo 130 anos esse ano, irmão. Né? E eu costumo brincar com meus amigos que não têm o prazer de torcer pelo Flamengo, vamos dizer assim. Sim. Quando eles falam que nós não temos casa, eu falei, não temos uma, nós temos várias casas no Brasil, né? Sim. A maioria dos lugares que a gente vai, nós jogamos, quando a gente joga fora do Rio de Janeiro, a gente se sente em casa. Então eu entendo que o Flamengo, nesse aspecto, ele é meio Rolling Stone, meio Madonna, né? Onde ele vai, o público vai atrás. Onipresente. É onipresente. Então eu entendo que vamos ter, mas não será à custa de sofrimento do torcedor, nem do sofrimento do caixa do clube, nem de soberania. Viram só, nação? Vocês acreditam nas palavras do presidente rubro-negro? Acreditam que tudo está sendo feito para que o estádio possa vir a ser construído? Ou vocês acham que já pode esquecer esse negócio de estádio, que com o BAP não vai rolar? Coloque aqui nos comentários. Para a estreia na Libertadores, podemos não ter Danilo, Léo Pereira, Arrascaeta e Gerson. Apesar do que, conversei hoje com uma fonte dentro do Flamengo que vê com otimismo o retorno do Gerson para quinta-feira, dia 3 de abril, jogar contra o Deportivo Táchira. Entretanto, não se sabe ainda se ele entra titular, se ele entra no transcorrer do jogo, mas o que se sabe ao certo é que o Gerson não deve fazer 90 minutos contra o Deportivo Táchira. E esta semana, de segunda até quarta-feira, vai ser fundamental para o Flamengo juntar os cacos e ver quem pode ir para a estreia contra o time venezuelano. Vamos ver. Temos que ter um elenco maior. 80 jogos não é brincadeira. Quem vocês recomendam para o Flamengo contratar? Ah, agora eu peguei vocês, sabições do meu coração. Comentem, que eu quero saber quem vocês trariam. Até 5 atletas, posições diferentes. Coloquem aqui para mim nos comentários que eu quero muito saber. Não esquece de chamar seus 2 amigos para se inscreverem aqui, de deixar o seu like, de compartilhar e de recomendar, patrão. Sua voz é a maior força do nosso canal.
Tamo juntos. Fiquem com Deus. Bom domingo. Saudações rubro-negras.